Meus amigos, está no ar sua TV AMAI. No programa de hoje, vamos voltar a falar sobre o confronto. Vamos ver a visão dos professores e dos policiais, através da professora Valquíria, da APP Sindicato, que esteve aqui falando sobre o confronto, sobre os infiltrados, falando para nós como funciona a APP Sindicato. Também no mesmo programa, o subtenente Kurt Bosgazi, que é o nosso confrade na Associação Amigos da PMPR, policial aposentado, hoje ele exerce a função de professor e estava lá exercendo o seu direito de manifestação. Porém, ele vai contar como foi a ação e a reação. Você, policial que está na inativa, que está injuriado com o desconto sobre o Paraná Previdência de 11% que foi aplicado a partir do mês de abril a todos os funcionários públicos. Veja como está o andamento da nossa liminar com o Dr. Jefferson de Paula e saiba que o Tribunal de Justiça já começou a conceder liminares em relação a essa questão. Tudo isso e muito mais aqui na TV AMAI. O Cicobi é um sistema financeiro diferente dos bancos. Nós não temos clientes, nossos clientes são os próprios donos, onde eles participam dos lucros e resultados da cooperativa. Com isso, eles têm uma conta corrente com todos os produtos e serviços, sendo crédito, investimento, cartões, consórcios, seguros, previdência, internet, caixa eletrônico, tudo isso com custo reduzido e no final do fechamento do balanço, eles participam dos resultados da cooperativa. Nós todos precisamos, né, de uma defesa em relação aos nossos interesses, então tem que ter uma entidade atenta, né, com uma visão bastante ampla para defender os nossos interesses. Eu, por exemplo, não era associado e vivia olhando no site da AMAI o que a AMAI estava fazendo por mim, uma questão até de egoísmo, porque se a AMAI está trabalhando por mim, nada mais justo do que eu me associar. Então estou aqui com muito orgulho atendendo a convocação do Coronel Furquim, do Coronel César, me associei, o Sargento Devanil Montagna, meu fiel escudeiro, meu amigo de campanha, também assinou a filiação hoje, então estamos muito orgulhosos. Olá, amigos da TV AMAI. Agora aqui nos estúdios da TV AMAI, vamos conversar com a professora Valquíria Olegária Mazeto, secretária educacional da APP Sindicato. Como vai, Coronel? Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios e vamos conversar um pouquinho sobre esta situação lamentável que houve no dia 29 de abril, que foi o ápice de um confronto entre o Estado e as forças sindicais representativas da Associação dos Servidores, e que toda essa situação, onde agora estamos tendo entrevistas, declarações, que a culpa ou é dos professores ou é dos policiais, né? Nós que somos os principais interessados em conversar, em dialogar, estamos recebendo a pecha de que nós provocamos o confronto. Então, professora, a senhora é Black Bloc? A gente brinca que a gente já teve vários nomes, né? Isso. A gente é professor, mas já foi chamado de baderneiros e agora, por último, somos os Black Blocs, né? Então, vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Acho que esse é um bom início. Primeiro, eu quero agradecer o espaço e o convite, até para que a gente possa conversar que somos servidores, né? Assim, nós enquanto servidores professores, vocês enquanto servidores que cumprem uma outra função aqui, que é a da polícia. Essa é a primeira tese utilizada pelo Estado, vamos dizer assim, para tirar o foco das responsabilidades do exagero que houve, do excesso que houve naquela situação de impedimento da entrada dentro da Assembleia Legislativa. De que havia um black bloc. A gente brinca, e as redes sociais têm brincado assim, de que se havia... Os black blocs do Estado são os mais educados do Brasil, porque a gente vê a ação atribuídas a black bloc em outros estados, em que há uma quebradeira, em que há uma devastação do patrimônio público e privado. Aqui nós terminamos aquele processo do confronto no dia 29, nem o tubo estava quebrado, nem as lixeiras estavam quebradas, não havia nada quebrado no espaço. Então não haviam black blocs, não haviam pessoas infiltradas. As imagens, inclusive, utilizadas essa semana, em que algumas pessoas preparavam em garrafas PET, na verdade eram estudantes de enfermagem e medicina da UEL,
que preparavam com leite, magnésio e água uma mistura para que amenizasse o efeito das bombas de gás, né, do gás que as pessoas estavam inalando naquele momento. Então, tanto eles foram à farmácia, que é ali, aquela Nicei que tem ali bem próximo, compraram os produtos e começaram a preparar, e foi distribuído para as pessoas que pudessem molhar os panos ou as máscaras que estavam para facilitar a respiração por conta do gás que as pessoas estavam inalando. Então não haviam pessoas infiltradas. O que é que nós tínhamos na rua aquele dia? Nós tínhamos servidores públicos de várias secretarias, né? Não eram só professores e funcionários da escola básica, nós tínhamos professores e funcionários das universidades, nós tínhamos estudantes, tanto universitários quanto da educação básica, nós tínhamos pais, nós tínhamos responsáveis, né, pelos estudantes que estavam ali apoiando o movimento, funcionários da Secretaria de Saúde, do Estado, agentes penitenciários. Então, quer dizer, tinha um conjunto de servidores que aquela lei que estava sendo votada naquele dia atingiriam. Então, assim, todos os servidores do Estado que, de alguma forma, a lei que seria votada naquele momento teria impacto nas suas carreiras, eles estavam na rua naquele momento. É claro que a educação básica era o maior número. Sim, até porque claro, nós temos hoje somos o maior número de servidores no Estado, né? Por conta das 2.200 escolas. Então, hoje nós somos quase 100 mil servidores públicos no Estado. Então, o maior número que estava na rua eram professores e funcionários da educação básica. E aí convencionou-se a dizer que aquela era um ato apenas da educação básica, né? O que não é. Então, não haviam infiltrados, não haviam black blocs, nós tínhamos ali outros companheiros de luta que também estavam na rua. Aliás, as fotos que foram veiculadas naquela semana, do tipo assim, olha, se essas pessoas têm cara de professores, a gente consegue dar nome e endereço a todos eles, dizer inclusive em que escola trabalham. Então, não haviam infiltrados ali, não. Professora, essa lei que foi colocada em discussão, ela, na verdade, mexe com a carreira, não com a carreira, mas mais com a aposentadoria. A gente teve reunião antes com a secretária de administração e foi definida essa linha de corte em 73 anos, passando aí cerca de 30 mil servidores que já estão aposentados a receber pelo fundo previdenciário. Essa discussão realmente tem um impacto muito grande na nossa carreira? Tem. Na realidade, a gente tem avaliado assim, primeiro, que a nossa primeira contrariedade com o Estado e com a celeridade com que ele mandou a lei para a Assembleia Legislativa é de dizer, olha, esta lei não resolve o problema do sistema previdenciário no Estado. Nós sempre nos colocamos à disposição para o debate do sistema como um todo. Hoje, o fundo previdenciário não tem problemas. A gente tem problema com o fundo financeiro, que é o Caixa Geral do Estado. A gente chama de fundo financeiro apenas pelo nome que se dá. Hoje, o fundo financeiro é quase que 1 por 1. Então, para cada aposentado que está no fundo financeiro, você tem só um ativo contribuindo. Então, o que tem hoje de disparidade financeira é no fundo financeiro. Só que a medida que o Estado toma, ela não resolve este problema. Ela só vai abrir margem financeira no caixa do Estado, mas daqui 2 anos, se o projeto se efetivar, ou se a lei agora, se a gente não conseguir derrubá-la e ele se efetivar, daqui 2 anos nós teremos novamente o mesmo problema no caixa que nós temos agora. O Estado tendo que colocar mais recursos para cobrir o pagamento das aposentadorias, porque a entrada é menor do que a saída. Então, a gente tem ciência de que há problemas no sistema previdenciário. E os servidores sempre se colocaram para este debate. A nossa contrariedade neste momento foi a forma com que a coisa foi feita e o projeto que não daria conta de resolver o problema do sistema previdenciário. Então, nós dissemos ao Estado, olha, quando ele migra esses 30 mil aposentados do fundo financeiro para o fundo previdenciário, ele coloca uma massa num fundo que não estava prevista. Então, eu não resolvo o problema do fundo financeiro, porque é imediato, é momentâneo, eu vou ter problemas novamente daqui a 2 anos, e crio um outro problema para um fundo previdenciário que não tinha. Na verdade, ele antecipa, né? Antecipa. Porque ele estaria passando todos do fundo financeiro para o fundo previdenciário à medida que o fundo previdenciário tivesse exato. Então, hoje, da forma como ele fez, a vida, vamos dizer assim, a vida útil que nós teríamos do fundo previdenciário, que era de 50 anos, ela vem para 29 anos.
Então, assim, a previsão de que o recurso que tem lá dá conta de pagar as aposentadorias que tem ainda por 29 anos. Ah, mas tem um aporte financeiro no meio do caminho. Em 2021 tem a previsão de aporte de 1 bilhão. Só que até lá você vai ter um déficit já de 7 bilhões no fundo. Então, o que a gente diz assim, olha, nós não tínhamos problema em discutir, começamos a fazer esse debate com o Estado, de olhar o projeto e dizer, olha, precisa ter outros aportes financeiros, precisa ter algumas outras seguranças, não tinha importância de migrar esta massa, mas tinha que ter outras seguranças aqui, que este fundo previdenciário tenha sustentabilidade para poder pagar essas que estão entrando e as que vão entrar daqui para frente, uma vez que todos os novos concursados entram no fundo previdenciário. Então, este rompimento de diálogo e de debate é que faz com que a categoria diz, olha, você descumpre um compromisso, porque foi compromisso firmado, de não mexer até que este debate pudesse estar esgotado ou que nós tivéssemos uma melhor proposta a apresentar. O que percebe-se é que é a celeridade para liberar dinheiro no caixa e não para resolver o problema previdenciário no Estado. Essa questão, ela está muito atrelada com a proposta do Mauro Ricardo, secretário baiano que chegou aqui para conturbar a situação paranaense, em que ele vai extinguir praticamente a nossa Previdência. Nós temos a Secretaria de Administração e Previdência, aí tem o Paraná Previdência, agora ele quer criar uma entidade privada que vai administrar a Previdência Complementar. Isso. Ou seja, a solvência em 30 anos, vamos arredondar, para o Mauro Ricardo não incomoda, porque daqui 30 anos todos os funcionários vão receber pelo teto. Esta sim é a grande maldade embutida nessa reforma previdenciária. Os novos servidores, eles não terão direito a uma previdência integral. E quebrando a integralidade, quebra a paridade, e inclusive os atuais ficam ameaçados. Exatamente. E, inclusive, essa semana deve voltar à Assembleia Legislativa esse projeto de lei da Constituição da Previdência, do teto do INSS e a criação da Previdência Complementar. Ela foi aprovada no final do ano, por alguns outros problemas de trâmites internos, ela está voltando agora para a Assembleia Legislativa para ser regulamentada aqui no Estado. Então, se isso for aprovado... uma entidade, né? Isso, se isso for aprovado, a gente tem daqui para frente todos os servidores que entrarem recebendo no máximo, tendo direito no máximo ao teto aí do INSS, que é bem isso que você disse. Então, ele preocupa-se com o fundo nesta perspectiva. A gente diz, olha, nós enquanto servidores e que nos aposentaremos daqui a uns anos, os que já estão aposentados também, a gente compreende que a gente precisa ter um modelo de previdência que dá conta de não quebrar o Estado, porque também você pode comprometer, daqui a alguns anos, a comprometer o caixa do Estado, como outros estados já estão, que comprometem hoje mais de 60%, 70% de todo o seu orçamento em pagamento de aposentadorias, o que sobra muito pouco de recursos para investimento em segurança, saúde, educação e outras áreas do serviço público. Então, como é que equilibra isso sem prejudicar o trabalhador, sem prejudicar o servidor, que vai contribuir em toda a sua vida? A gente fala assim, não que a gente trabalhe para aposentar, mas a perspectiva de que a gente possa ter, depois de toda a vida, né, laboral, um processo de aposentadoria digna em que a gente possa realmente descansar e não tenha que ainda continuar contribuindo, que tenha que ainda ficar se preocupando se vai ter aposentadoria ou não. Professora, como é que foi a transição da APP, que era uma associação, para o APP Sindicato? Conta essa experiência, porque a gente pode passar por isso um dia, né? É verdade, vocês são associação. A APP, ela vai ser criada ali na década de 60, e ela sai da função, na realidade ela é criada como associação porque a lei não permitia que criasse enquanto sindicato. Então, mas ela já nasce, mesmo que na Constituição de uma união dos professores para fazer alguma coisa, mas mesmo enquanto associação, ela já tem um caráter de sindicato, vamos dizer assim, ela já era reivindicatória. Então, as professoras e os professores à época, mais os normalistas, que eram quem constituiu a APP, eles não podiam fazer greve, então eles chamavam de congresso à época, mas faziam as paralisações, iam para a rua nas manifestações. Então ela já nasce como uma associação